mundo trabalha, né? Em torno do dinheiro. Dinheiro. Dinheiro público, disso, né? Dinheiro privado, dinheiro do privado que não vai para o público, dinheiro do público que vai para a privada, e assim vai. Né? Então, vamos lá. Cara. Benefícios fiscais. Benefícios fiscais. Vamos contextualizar. Defina, né? Vamos contextualizar primeiro, tá? Primeiro que assim. Saiu a notícia. No artigo. Não, então, vamos contextualizar o que é o benefício fiscal. Sim. Na verdade, o termo mais técnico falando é renúncia fiscal, tá? Onde se divide entre isenções fiscais, incentivos fiscais e várias outras questões aí, reduções de alíquota e tudo mais. Por exemplo, as isenções fiscais, que a gente não vai entrar muito ainda no mérito, mas vai ficar para outra, é a isenção fiscais da igreja. Isso, igreja não precisa pagar nada sobre os 10% lá dos... Não paga IPTU, não paga nada. Entendeu? Ele tem todos os benefícios a favor dele sem problema nenhum. Tá? E um ponto que entrou na... Então ou seja, você como pessoa privada, como pessoa jurídica, e é privada também, porque na redução fiscal, vamos supor, no seu imposto de renda, você dizendo que doou seu dinheiro ou fez caridade... Doações você consegue... Você consegue abater do imposto de renda também. Então, tanto pessoa física quanto jurídica tá. Mas isso é muito mais visto pelo lado jurídico, tá? Pela pessoa jurídica. Ela cobrindo o papel do Estado, né? Pegando aquele dinheiro que era para o Estado atuar, ela está atuando no lugar do Estado. Tá? Então, isso foi criado há 20 anos atrás. Eu considero antigo porque ele é assim desde 20 anos atrás, então ele passou por uma certas ajustes, mas eu acho que tinha que rediscutir isso de novo, porque ele veio para cobrir um papel que o governo estava deixando de atuar. Então, uma economia específica, um setor específico da economia, que ele quer fazer enganjar, deixa o dinheiro ficar ali e vem distribuir para as outras partes. Sim. Ou seja, faço o papel que eu deveria fazer porque eu não tenho condições, eu tenho que fazer uma série de estudos. Isso. Então eu deixo aquela economia, é tipo eu injetando capital naquela economia. Ou em uma região, né? Ou seja, ou eu beneficio empresas do mesmo setor, ou beneficia empresas de uma região de um modo geral, esse é o objetivo, tá? E fazendo uma analogia, né? Sim, claro. Para a pessoa tentar entender. É a mesma coisa que a gente faz aqui quando a gente vai marcar um churrasco, né? Tipo assim, olha, galera, vocês me devem cada um X reais. Isso. Para eu investir, comprar carne e fazer a festa. Comprar carne, cerveja e festa. Que eu vou levar. Só que, cara, você que está lá, já perto do mercado, por que você não compra e depois eu te dou dinheiro? Isso aí. Só que, como você está me devendo dinheiro também, você só me deixa de pagar. Isso aí. Então, você compra aí, eu não repasso dinheiro para você e eu vou abater do que você me deve. Isso cai até numa... que a gente estava conversando, eu acho que para mim não precisa ter um resultado final, essa discussão, que é se esse dinheiro é do governo ou não. Isso foi a discussão que a gente teve, né? Foi acalorada. Assim, para mim, acabou que a gente chegou a uma conclusão assim, cara, não importa. O que importou é o seguinte, um dinheiro não foi para onde deveria ir. Na prática, não está indo, né? Não está indo para onde deveria ir, entendeu? Só contextualizando, então, esse ponto. A gente discutiu aqui, mas foi mais sobre pessoa física, né? Sobre o imposto que é retido na fonte. E a gente ficou na divisão de opiniões do tipo... um achando que, cara, era um dinheiro seu, você fez o esforço para receber esse dinheiro, mas você, por um acordo definido lá atrás, na sociedade, você tem que pagar o imposto de renda, que seria um rateio, né, de um investimento que o governo deveria fazer. Por outro lado, a outra opinião foi, não, cara, o governo já é tipo que um sócio seu e essa é uma parte do governo. Ou seja, esse dinheiro não era nem seu, já era do governo que é devido, e aí ele faz essa parte que a gente comentou aí vem a parte do jurídico, né, nem na pessoa física,
da renúncia ou do benefício fiscal, e que está entrando nessa seara que a gente está discutindo. E então, indo por esse caminho, e a nossa conclusão foi simples. O que importa é o seguinte: o governo tem algo a receber e o governo está abrindo mão de receber em alguns casos. E nesses dias aí, né, que agora eu passo a bola para o Leonardo, que das matérias que vieram... Tá, só adiantando um ponto aqui, tudo começou, eu acho, começou com 6.1, na discussão dessa questão de isenção fiscal. O pessoal querendo desviar o foco do 6.1, dizendo que o governo dá isenção fiscal, em vez de olhar para o... tudo começou... ficou tudo entrelaçado, né? Mas o ponto principal foi paralelo a isso, que foi o corte de gastos. A conta do governo está no vermelho. O governo que entrou agora, do Lula, desde que ele entrou, ele estava prometendo um anúncio de corte de gastos e ficou adiando. Paralelamente a isso, várias discussões do tipo, cara, você vai cortar gasto e tem servidores com super salários e tem empresas com muito benefício. E, de repente, saiu uma notícia bomba. Não, essa semana, né? Saiu uma notícia bomba de que Felipe Neto, grandíssimo Felipe Neto, não deixa de ser grande na internet, né? Não, tudo bem. É um perfil grande. Ele tem seu papel já presente ali na sociedade. Sim, se você gosta dele ou não, independente disso... Ele está ali presente. É uma pessoa que meio que, não digo revolucionou, mas ele tem um nome ali na internet como um perfil, é um dos mais vistos do mundo, e saiu a notícia que a empresa dele... Depois tu corta isso. Não, tranquilo. Porra. Melhorou? Melhor tu dar um par para... Não, vai lá, pode seguir. E veio uma notícia que a empresa dele recebeu 14 milhões de benefício fiscal, ou foi renúncia fiscal? Então, no fim das contas, é aquele ponto, né? O dinheiro não foi para o governo. Enfim. Mas vamos trazer alguns dados, tá? Primeiro dado, é verdade, 14 milhões, a empresa Play 9, que ele é sócio fundador da empresa, com mais 2 pessoas, recebeu benefício de 14 milhões. Como que recebeu? Ele não recebeu esse dinheiro. O governo pegou 14 milhões e deu para ele. Ele só deixou de pagar. Não é só também, né? Só a palavra é muito ruim. Só uma palavra pesada. Ele não quitou essa dívida. Mas por que ele não fez isso? Porque, vamos lá, no contexto, né? No começo da pandemia, fizeram um estudo e perceberam que alguns segmentos da economia poderiam quebrar. Um dos segmentos era o segmento artístico, né? Segmentos de eventos. Sim. E fizeram um programa de duração de 5 anos, começando em 2021, de benefício fiscal para essas empresas. Ou seja, olha só, para vocês não quebrarem, a gente vai abrir mão de receber imposto, são 3 ou 4 impostos, e vocês não pagam esse imposto para vocês conseguirem manter a operação de vocês, para vocês conseguirem manter os empregos e blá, blá, blá. O que não foi estudado direito, veio uma opinião nessas aspas, nesse contexto, de fato, empresas de produção de entretenimento poderiam quebrar porque estava todo mundo em casa. Só que as empresas digital, se estava todo mundo em casa, era lógico que o digital ia aumentar consideravelmente. O que aconteceu. E foi o que aconteceu. Então, a maior crítica foi: não teve nesse programa um mecanismo que diferenciasse empresas presenciais e empresas digitais, e todas se aproveitaram. Isso aí. Todas que quiseram, né? Teve algumas empresas... Todas que viram essa oportunidade, entre aspas, na mão, atuaram. Exatamente. E ele foi uma das empresas que não quebrou,
teve faturamento recorde. É, claro. E ganhou esse benefício de não pagar 14 milhões. Exato. Então, para vocês verem que foi um dinheiro elevado, porque de onde vem esses 14 milhões? Esses 14 milhões é com base no percentual de lucro da empresa. Exatamente. E, se eu não me engano, é de 1%, o máximo. Ou seja, é aquele assunto que a gente fala, né? Puxa, eu queria tanto pagar 10 milhões de imposto de renda. Exatamente, significa que tem 1 bilhão de reais. Significa que eu tinha muito dinheiro na conta. Exatamente. Então, assim, os 14 milhões não é do tirou do bolso. Os 14 milhões é com base no faturamento dele. Faturamento dele. Então, assim, e se eu não me engano, eu vou... Pesquisem aí, mas eu acho que é de 1%, tá? Então, vocês imaginam só o quanto ele não faturou nesse período. Aí fala assim, contratação de pessoas, 0. Isso. Porque contratou mais editor de vídeo, contratou mais cara assim, mas para precisar de 14 milhões de benefício, que isso foi revertido para todos os funcionários que ele contratou? Não foi. Não, quero saber, vai que foi. Ganharam uma boa PL, né? Se foi, vai e avisa. Vou mandar meu currículo. Quero ver. É uma boa PL. Entendeu? Cara, então, aí qual foi... qual a bola de neve disso, né? Todo mundo sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora, ele é um apoiador feroz do governo Lula. Sim, ele é casadinho lá com o Lulinha. Sim, e consequentemente, não é uma regra, mas ele adotou essa postura, um crítico forte do Bolsonaro e do movimento bolsonarista, se é que existe. Existe. Sim, movimento bolsonarista. Então ele dá muita porrada e então a crítica foi muito em cima disso. Porque o PT te ajudou. Porque o governo, você está colado no governo, por isso que você conseguiu. Então a gente tem mais alguns dados. O primeiro a gente só tem esses dados do ano fechado de 2021. Porque conforme o portal da transparência, ele tem uma defasagem de publicação, publicação para o público, publicação das empresas por parte para o governo e o ano corrente. Então, isso a gente fica uma defasagem de 2 anos dessa brincadeira. Significa que ano que vem, com certeza, nós vamos ver mais barbaridades que tiveram ano passado. Provavelmente. Tá? Mas o fato esse dado que está sendo criticado hoje, é capaz do ano que vem, quando sair o de 2022, 23 e 24, que esse programa vai até 26, o dado que está sendo divulgado hoje é de 2021. Isso aí. Que significa que não é uma defesa, mas não foi o Lula que deu esse dinheiro para ele. Deu, né? Então, mas o Lula pode ter mantido, né? Poderia ter mantido. Ou o Lula poderia ter tirado. Como poderia ter tirado. E vem um outro dado interessante, que é um dado de que o governo tentou alterar esse programa, não parar, tá? Bom que se diga. Ele não tentou parar, ele tentou alterar, colocando alguns mecanismos e alguns gatilhos de proteção para algumas regras novas nesse programa para diminuir o custo do governo com isso, e a Câmara não aprovou essas mudanças. Exatamente. Mas a Câmara é filha da mãe? Não. Também não. Por quê? A alteração das regras nesse momento do campeonato poderia gerar uma insegurança jurídica muito grande. Exatamente. Então, a Câmara, na minha opinião, eu acho que ela decidiu correto. A intenção do governo eu acho que foi legal. Só que, digamos, em termos chulos, a merda já foi feita. Então, a gente só tem que tomar mesmo e esperar 2026, dezembro de 2026, para esse programa, esse inferno acabar. Mas teve algumas repercussões nesse... O que poderia, de fato, ter feito? Ele ter renunciado a esse dinheiro. Sim, exatamente. Não, assim, porque você
Você declara quanto você vai reter desse dinheiro, não. Ele poderia, como várias empresas fizeram, 0. Vou reter 0. Eu conheço bandas que tiveram da Lei Rouanet, que tiveram acesso ao dinheiro e não usaram. E são criticadas por terem acesso ao dinheiro. Só que quem criticou não vai lá e confere para ver se a banda resgatou esse dinheiro. Eu lembro que saiu uma lista de quem poderia usar. Quem poderia usar. E já atacavam nisso, né? Atacavam pedra, tudo mais. Tá vendo? É de esquerda. Cara, é de esquerda, é de direita. Cara, quais daquelas bandas realmente resgataram isso? Acho que vale a pena ir lá dar uma olhada. Isso porque não foi todas as bandas. O pós. Exatamente. Ninguém quer saber.